Olá pessoal, hoje é quinta-feira, dia 14 de maio. Estamos entrando com mais um jornal Últimas Notícias para você, nosso telespectador. E os destaques de hoje incluem: o que é um veículo autopropelido, você sabe? Saiba que esse veículo não requer carteira de motorista, não requer emplacamento ou mesmo pagamento de PVA. Gostou? Fica ligado aí que eu vou falar sobre ele hoje. Neste final de semana, Bento Gonçalves receberá grande encontro de carros antigos. E nessa mesma pegada vai ter grandes shows e gastronomia farta. Saiba onde? Fake news do governo em ano eleitoral. Que coisa feia, hein? Mais uma de boa aí que aconteceu na política essa manhã foi o pai do Daniel Vorcar, ele foi preso mediante fraude. Será que ele era fraudulento? Tem muita gente tremendo as perninhas. Hoje é noite do Grêmio. Inter segue na preparação para o final de semana. E olha aí, Roger Machado é demitido, mandado embora do São Paulo por sua ex-equipe. E outras informações aqui no Jornal Últimas Notícias de hoje, com a apresentação desse que vos fala, Ednei Paini, falando diretamente da capital brasileira do vinho. A capital brasileira do vinho é onde você encontra os melhores vinhos do mundo. Você gosta de vinho, de alguma espumante, champanhe, moscatel, até suco de uva? Então venha conhecer Bento Gonçalves. Aqui você acha tudo isso. Bom, capital brasileira do vinho, Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, Brasil. É daqui que estamos falando. Pessoal, a gente sempre entra com o bloco entendendo a política e às vezes a gente pega bem pesado. Hoje vamos falar que o governo federal, sim, o governo do Partido dos Trabalhadores, está lançando uma das maiores fake news da história. Eu nem podia imaginar uma coisa assim. De até onde essa galera do governo seria capaz de ludibriar a população. E ontem eu fiquei boquiaberto, pois no intervalo do Jornal Nacional foi ali que aconteceu. Durante o intervalo mais caro da Rede Globo, o intervalo do Jornal Nacional é a mídia mais cara. Também temos que nos ater que o ano eleitoral começou, a briga começou, briga de facão e vão ser sérias. Ontem eu falei dos milagres do ano eleitoral, né? O que eles trazem à população, os benefícios que o postulante ao cargo apresenta a vocês. Ele promete coisas que são mirabolantes, coisas que eles estão nos cargos públicos há vários anos e não conseguem fazer. São tantas as situações que fica até difícil mensurar aqui. Bom, voltando à ação do governo, ao usar o horário mais caro da Rede Globo para inserir um comercial de pura maldade. Para mim é pura maldade. Para mostrar que faz alguma coisa em relação à saúde dos brasileiros. Mas ontem, para mim, foi um crime. Um crime contra a sociedade, contra toda a população. Pois, diante da situação precária da saúde, dos especialistas no SUS, o governo disse que já melhorou essa situação. Que é só uma questão de perspectiva.
Olha só o descaso. Principalmente sobre as cirurgias eletivas. E o mais importante, eu não consegui esse comercial, pois eu acho que só foi lançado ontem na Rede Globo e não sei se em outras emissoras também, porque é um comercial institucional falando das benfeitorias desse governo. Mas eu consegui outro relacionado a esse mesmo assunto. Eu quero que vocês vejam esse comercial que o governo manda para as emissoras de rádio e televisão e depois nós vamos conversar sobre o assunto. Criamos o Mais Médicos, o Farmácia Popular e ampliamos o SAMU. Agora, a saúde vai chegar para mais brasileiros com mais qualidade no tempo certo. Chegou a vez do Agora Tem Especialistas, uma grande ação do Governo Federal, Ministério da Saúde, estados e municípios que vai transformar a saúde do país. Agora tem paciente do SUS sendo atendido na rede privada e ampliação dos horários de atendimento. Agora tem mais consulta, exames, cirurgias e tratamentos com novos equipamentos e mais tecnologia. Agora tem telesaúde, mutirões com carretas, lanchas e estruturas móveis. Mas o melhor mesmo é que agora tem esperança para a Joilma, mais saúde para o Gabriel e para todos os brasileiros. Bom, nem vou deixar rodar todo o comercial. É ano eleitoral. Ano eleitoral se faz milagres. Eu já tinha falado isso ontem, comentado com vocês. Mas um descaso desse tamanho eu nunca tinha visto. O governo federal, terminando a fila para especialistas no SUS, já estão de brincadeira com a minha inteligência, né? Eu entrei no Google e pesquisei. Sabe quantas pessoas estão precisando de especialistas e cirurgias eletivas? 1.300.000 pessoas que não têm condições de pagar um especialista para resolver o seu problema. Elas estão esperando especialistas e cirurgias. E tá, vamos voltar no tempo para 2022, quando Lula começou. Quando Lula começou o seu governo, o Bolsonaro tinha na fila 1 milhão de pessoas. E agora temos 1.300.000 pessoas e eles estão resolvendo o problema. A fila aumentou 300.000 pessoas. E se você precisa do Sistema Único de Saúde, você sabe que não é isso que o governo está fazendo. É complicado essa situação. Então eu achei que essa fake news em ano eleitoral é muito cruel com a população do Brasil. O governo deveria ter vergonha, pois os brasileiros estão morrendo, esperando especialistas, esperando cirurgias eletivas e nada. Ou pelo menos aumentou a fila, não diminuiu. Pois não adianta ter um especialista sem o encaminhamento correto para o seu tratamento. Se o paciente precisa de um especialista para o coração, ele precisa também de um tratamento ou de uma cirurgia. E isso demora muito. Tem paciente que vem o encaminhamento para ele se tratar com um especialista depois da sua morte. Eu tenho experiência na minha família disso. Por isso que um ano eleitoral é tão tóxico à população. Pois os postulantes procuram ludibriar os eleitores de qualquer maneira. E depois, sabe quando que eles vão votar? Daqui 4 anos. Após 4 anos para pedir novamente o seu apoio. Ou te dar um prato de comida, ou te dar uns 5 quilos de arroz, e você vota naquela mesma situação. Às vezes eu saio da casinha aqui, mas são por razões que todo mundo vê, menos a galera que precisa ver. Apesar que trocou o presidente aí dos órgãos eleitorais, né?
Vamos ver o que ele vai fazer agora. Bom, respirando um pouquinho, né, para não falar muita bobagem. Outra situação que temos que pontuar, temos sim, porque envolve política, são as conversas de Vorcaro e Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, apareceu ontem no Jornal Nacional, como eu falei para vocês, né? Ele pedindo dinheiro ao banqueiro para fazer um filme retratando a família ou a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro. E pelo que me parece, não há nada de legal ali. Pelo menos o que me parece. Pelo menos o que eu possa ver. Mas dinheiro, o dinheiro que foi pedido ao Vorcaro para fazer o Hotel Taiaiá, para a compra do triplex do senador, aí sim, me parece algo bem ilegal. Bem ilegal. E tem que ser investigado. Mas quem tem que julgar esse caso não sou eu, pois eu só levo as informações a vocês e a cara de pau eu deixo para os outros noticiarem. Falando em notícia quentinha aí, o pai de Daniel Vorcaro foi preso hoje pela manhã. E mais 7 pessoas estão sendo procuradas para fazer companhia a Vorcaro e o pai dele na cadeia. Pessoal, o cerco está se fechando. E tem muita gente importante se borrando de medo, né? Voltaremos na segunda com mais um programa Entendendo a Política, pois amanhã provavelmente estaremos realizando manutenção e não conseguiremos transmitir o nosso jornal. Mas na segunda nós voltaremos com certeza. Espero que vocês pensem bem nisso que eu falei aqui no jornal. Valeu, galera! Vamos passar agora para o bloco esportivo. Pessoal, hoje é a vez do Grêmio entrar em campo lá em Aracaju contra o Confiança. O Confiança não vence há 6 jogos, só o que me falta é que ganhe do Grêmio hoje, né? Daí tá louco, né? E além do mais, o Confiança demitiu seu técnico. Está atrás. Vai ter um técnico gaúcho que já treinou o Grêmio, vai treinar o Confiança, mas isso só semana que vem. Sim, o Tricolor vai entrar em campo com vantagem que adquiriu aqui em Porto Alegre. Um jogo com certas preservações, porque no pensamento do técnico Portuga tem que ter força máxima no domingo contra o Bahia lá em Salvador. Pelo Campeonato Brasileiro, o objetivo é deixar a zona de rebaixamento para trás e também temos que entender que tem que, se não deixar a zona de rebaixamento para trás aí, a corda no pescoço do Português aí, ó, pode apertar demais, hein? Outra treta do Grêmio é que ontem os dirigentes chamaram a Muso para aquela salinha, né? E falar para ele uma notícia bem ruim. Ele não vai poder defender a sua seleção, né? Por não se tratar de uma data FIFA. Eles não liberaram o atleta para defender o seu país. E nessa premissa, Muso ficou chateado. A seleção de Gana vem monitorando a Muso desde o início desse mês, né? Todos os números eles sabem sobre questões táticas, técnicas, índices de rendimento, quantos gols tem feito, tudo o Grêmio passou aí para a seleção de Gana, mas não liberou o atleta. Tá chateado, mas ele entendeu o caso, né, que se o Grêmio liberasse esses jogos aí que são muito importantes, que o Grêmio não terá um atleta que é de suma importância para o Grêmio, né? Bom, e o Internacional se prepara para a última partida
do Internacional do Colorado no Beira-Rio. Contra o Vasco. Antes da parada da Copa do Mundo, né? Hoje pela manhã teve um treino fraco pra gurizada, aqueles que jogaram pelo menos uns 45 minutos. E na terça, aqueles jogaram na terça, né? Amanhã sim, amanhã a cobra vai fumar. Amanhã tem que treinar um pouco mais pesado. Pois tem o Vitória e o Bragantino fora de casa. 2 enfrentamentos delicados. E na Copa do Brasil, né? Ontem o Juventude fez o crime. Meteu 3-1 no São Paulo, uma vitória maiúscula que culminou na demissão de Roger Machado. Agora acho que o Roger ou vai para o Bahia, né? Que o Rogério Ceni não tá muito bem. Sei lá como é que vai ser esse negócio, né? Mas essas são as informações esportivas. Na segunda a gente volta com todas as repercussões possíveis. O bloco esportivo, deixa eu dizer aqui para vocês, tem um oferecimento de Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, na parte esportiva, quem dá aquele apoio pra gente é a Natal Fitness. Você precisa de algum acessório esportivo, raquete de beach tênis, bolas, caneleiras, luvas, camisetas com várias coisas legais pra você, tipo quando você sua a camiseta expulsa o suor do seu corpo e passa pro lado de fora. Camisetas que filtram os raios UV. Camisetas com tecnologia. Você acha na Natal Fitness. Vamos entrar num assunto bem polêmico em relação às scooters. Motos elétricas, velocidade, patinetes e tudo em conformidade com o trânsito local. A primeira questão a ser analisada é que a legislação tem uns caminhos bem diferentes entre os equipamentos de mobilidade individual. Pois uma scooter de até 1000 watts de potência, deixa eu falar aí, 1000 watts de potência, você pode carregar ela numa tarde, umas 3, 4 horas, e você faz aí uns 30 quilômetros, uns 30 quilômetros de autonomia, bem legal. E também tem que ver, né, abaixo de 1000 watts e a distância entre os dois eixos. Se você tem uma scooter ou uma moto elétrica, um patinete que tenha esses requisitos, você não precisa placa, não precisa de CNH, não precisa mais pagar IPVA, pois esse tipo de locomoção é considerado um autopropelido. Claro que também você não vai poder andar no asfalto, na BR, não pode transitar em ruas de alta velocidade, acima de 40 km horários. Bom, por que a gente entrou nesse assunto? Para se ter um patinete elétrico, não é necessário nenhuma instrução mais aprofundada. É praticamente botar um capacete, montar em cima e sair utilizando o veículo. E por que eu falei isso? Porque hoje pela manhã obtivemos a informação que um adolescente de 17 anos guiando um patinete elétrico, deixa eu ver se eu tenho aqui, não tenho, né? Não tenho. Mas assim, ele guiando um patinete elétrico, ele se envolveu em um acidente
com um automóvel Corsa. E por consequência o adolescente ficou ferido. Sim, sempre o menor no trânsito tem mais probabilidade de sair desfavorecido em um acidente. O sinistro aconteceu na manhã de hoje, por volta das 8 horas, aqui na capital do vinho, no cruzamento da Avenida Oswaldo Aranha com a Pelotas, no bairro Juventude. Este acidente abre uma grande discussão sobre o caso, sobre a condução desses equipamentos de mobilidade individual, pois eles vêm crescendo a cada dia. Um carro hoje, sei lá, custa 50, 100 mil. E um patinete custa entre 1.600 a 5.000 reais, dependendo da conjuntura do aparelho. Então eles ficam viáveis dentro de um investimento baixíssimo para se locomover, tipo dentro da cidade. Tem um custo-benefício bem grande em relação aos automóveis de combustíveis fósseis. Sim, é uma discussão a ser analisada de forma mais profunda. Mas se olharmos, é uma luta entre Golias e Davi. Voltando ao nosso caso de hoje pela manhã, o serviço do Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para atender essa ocorrência do acidentado, né? E ele foi encaminhado para avaliação médica no pronto atendimento na UPA 24 horas ali do bairro Botafogo. Então, ele passa bem, não foi nada grave, mas temos que salientar que é complicado. É complicado uma pessoa de menor dirigindo, pilotando uma scooter, um patinete elétrico e se envolvendo em um acidente com um automóvel. Olha só, é perigoso, tá? Bom, falando em perigoso, deixa eu falar aí de duas rodas. Vamos continuar falando de duas rodas, mas podemos contextualizar assim, ó. Ontem aconteceu um grave acidente, não sei se você ficou sabendo, de uma motocicleta, que nesse caso a vítima não teve tanta sorte. Ela veio a óbito em um acidente, né? Que ela foi identificada, deixa eu achar aqui ele para ver se você conhece, ó. Alexandro Borrilli Scalon, de 31 anos. O motociclista que morreu após se envolver em um acidente na Avenida São Roque, registrado por volta das 10h30 da noite, às 22h30, aí nas proximidades do posto Zambon, como você acabou de ver na imagem. Segundo as informações preliminares, a vítima conduziu uma Honda, uma CG 150 Fan, com placas de Garibaldi, no sentido do centro para o bairro. E quando perdeu o controle da motocicleta, ele bateu em um poste de iluminação pública, esse poste que tem no meio da via. O impacto foi muito agressivo. De acordo com o atendimento local, a motocicleta parou aí cerca de 20 metros do ponto da colisão. O condutor sofreu muitos ferimentos severos, né? Uma equipe do SAMU prestou socorro, iniciou as manobras de reanimação ainda na via, mas a vítima morreu no trajeto ao socorro médico. Então essa pauta envolveu várias coisas, né? E foi para você perceber que o trânsito precisa de um cuidado especial. Então, pessoal, vamos nos cuidar. Vamos para um bloco comercial aí, nós voltamos daqui a pouquinho, bem rapidinho. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, Harmony Sonorizações e Natal Fitness é quem tem nos dado aí apoio ao jornal Últimas Notícias.
Esse jornal tem um oferecimento de Natal, Fitness e Harmony Sonorizações. E eu queria dizer, ainda meio fora do protocolo, tem pessoas que não conseguem falar fora do protocolo, eu sou uma. Mas vou falar para vocês. Amanhã, sexta-feira, também será a inauguração da nossa parceira TV Serra Mar, aqui de Bento Gonçalves, Estúdio 2 de Bento Gonçalves. O Estúdio 1 é do nosso amigo João, lá de Farroupilha. E aqui vai ser a inauguração amanhã, tá? Bem legal, então procurem TV e Rádio Serra Mar aqui de Bento Gonçalves. Voltando à nossa pauta, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde da capital do vinho, as atividades na Unidade Central de Saúde e na Farmácia Central foram suspensas entre ontem e hoje. Isso a princípio por 2 dias. Que apresentou, o prédio apresentou problemas elétricos. E a manutenção deu previsão que terminaria amanhã para a situação se restabelecer. Mas tudo tem que ocorrer conforme o previsto. E por conta no mesmo fica inviável o atendimento das pessoas, pois a eletricidade é assunto sério, não se brinca. Para pacientes com consulta agendadas, os profissionais da saúde estão entrando em contato para a troca de agendamento médico. A medida foi necessária devido ao funcionamento do sistema de informática, que precisa de energia elétrica, e os equipamentos médicos também requerem energia elétrica, né? Então, não dá para atender aí a gurizada sem uma energia. Mas para minimizar os transtornos à população, foi feita uma nota de esclarecimento, pois você, se precisa retirar algum remédio no centro da cidade, deve se dirigir a outra farmácia do município ou esperar que a situação se restabeleça. E está previsto para amanhã, mas sempre tem um mas no meio, mas se tudo ocorrer dentro do previsto. E para evitar deslocamentos desnecessários até o prédio, a administração municipal reforça que o usuário ligue para a Secretaria da Saúde e peça informação. A Secretaria da Saúde tem o telefone 3055-7257. Se informe aí antes de sair de casa aí para você não perder a viagem. Deixa eu tirar aqui minha imagem da frente. Tem uma belíssima imagem aqui, ó, no Jornal Últimas Notícias de hoje. Essa imagem é de um Opala. É do nosso amigo Clayton Salton, que nos cedeu gentilmente essa imagem desse carro belíssimo, desse Opala. Por que tem esse Opala no fundo do jornal de hoje? É que acontecerá um encontro nostálgico. Todo mundo gosta de ver, né? De participar desses encontros de carros antigos. Nesse domingo, dia 17 de maio, a capital do vinho realizará o 4º encontro de carros antigos. O evento ocorre das 8 da manhã às 21 horas na Praça Aquiles Mincarone. Nas ruas em torno também, eu acho que vão fechar as ruas para fazer esse encontro. Integrando a programação oficial da 11ª Semana da Cultura, Arte e Gastronomia Italiana. A expectativa é que tenham aí cerca de 500 veículos com mais de 30 anos de fabricação. E eles vão ficar expostos em uma verdadeira viagem no tempo. No palco, vai ter palco. Haverá grandes atrações com bandas como a Comunidade Ninjitsu, baita show da Comunidade Ninjitsu, já fiz a sonorização deles, muito legal. Além de Darwin e os Evoluídos e Bill Rock 18s e Trinity Country Band. Também haverá mercado de pulgas, uma grande quantidade de gastronomia ofertada pelos food trucks e comércios locais. Legal, vai ser uma festa legal. A organização sugere a doação de 1 quilo de alimento não perecível ou ração, se não for te fazer falta, reforçando aí o caráter solidário da festividade. Atenção, em caso de chuva forte,
Em caso de chuva forte, o evento será transferido para uma nova data. E nós aqui do Jornal Últimas Notícias voltaremos na segunda com mais uma edição, pois amanhã, sexta-feira, estaremos realizando manutenção em nossos transmissores. Até lá, pessoal, um grande abraço, um baita final de semana e nos encontraremos na segunda, nesse mesmo bate-canal, nessa mesma bate-hora. Até lá!